restrito e num grupo bem, né, específico. Então, vou passar a palavra ao André, e aí ele vai se apresentar, vai apresentar um pouquinho da equipe dele também, e aí a gente vai dar, então, continuidade ao nosso encontro. Combinado? André, o microfone é todo seu. Obrigado, viu, gente, pela participação de todos. Pessoal, boa noite, então. Meu nome é André Luiz, sou professor de matemática, né? Nas horas vagas de GOL, da Web Rádio Clique FM, entre outros milhões de coisas que eu faço. Bom, mas o que a Natália e a equipe da Empam, né, trouxe essa proposta, eu achei muito bacana, e nós vamos falar aqui como se tivesse uma roda de amigos mesmo, de colega. Então eu vou mostrar algumas coisas que a gente conhece sobre segurança de internet, com relação aos jogos, com relação ao celular, à privacidade, e desmistificar mesmo, tirar uns mitos aí, algumas mentiras, uns fake news, e também subsidiar vocês, dar algumas ferramentas, uns itens importantes no combate à questão dessas fake news e também como utilizar a internet de forma segura. Tem muita gente que tem muita gente que fala sobre isso e muito se fala sobre como usar a internet, através especialmente do celular, porque às vezes você usa o computador é uma coisa, mas o celular é outra, e realmente é outra. E nós vamos falar um pouco de privacidade, um pouco de segurança e dar soluções também, indicar caminhos, que afinal de contas é uma aprendizagem, né? Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, né? A nossa equipe não sabe tudo, mas a gente tenta, nesse meio aqui, que é entre colegas, entre amigos aqui, trazer essa nova versão, vamos falar assim, para a gente superar esse momento ainda de pandemia e levar conhecimento, transformar outras pessoas através do conhecimento também, que conhecimento, quando é dividido, se multiplica, né? É uma forma matemática, eu sempre guardo isso. Eu não guardo para mim só o conhecimento, eu divido para que ele se multiplique, e multiplicar de uma forma benéfica, de uma forma construtiva. Então, tá aí a minha apresentação pessoal, eu acho que é isso que nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para trazer um pouquinho desse mundo virtual e desmistificar algumas coisas, tá bom? Vou passar para a Karina, minha colega aí, né, de equipe. Karina, cadê você? Tá aí? Estou presente. Estão me ouvindo? Ouvindo, Karina. Que bom. Pessoal, boa noite. Meu nome é Karina, sou professora de matemática também. Trabalho com o André já há alguns anos. E hoje estou muito feliz e agradeço muito o convite para a gente ter vindo aqui participar com vocês desse encontro. Espero que seja produtivo e que a gente consiga, todos nós, sair daqui com coisas novas, né? Com novos aprendizados, com novas ideias, tá bom? E boa noite para vocês. Obrigada. Acho que a Noara não está aí, né? Não, acho que ela foi descansar um pouquinho e cuidar dela, que você sabe, né? Tem uma hora que ela tem que tomar umas coisinhas lá. Então, galera, é o seguinte, eu vou começar com uma apresentação e eu vou deixar bem tranquila vocês abrir o microfone e fazer qualquer pergunta. Não só os estudantes, os alunos da EJA e os pais e também professores. Se sentir à vontade, André, eu tenho uma dúvida sobre isso, eu quero fazer um comentário. Vamos ser bem tranquilos e eu quero fazer uma pergunta, ok? Tranquilo, tá? Eu vou fazer, então, uma apresentação aqui rápida e eu vou começar falando sobre privacidade. O que é privacidade? Qual que são o conceito de privacidade para a questão da internet segura, tá bom? Então, eu peço aí a licença a vocês para fazer a tela aparecer, a minha tela aí que vocês estão visualizando aí? Sim. Ok? Então, tá aí meu e-mail aí também. Depois a Karina coloca o e-mailzinho. Karina, eu vou colocar seu nomezinho depois aqui, tá? Então, qual que é o nosso desenvolvimento aqui? Vamos falar de privacidade, vamos falar dos riscos principais, vamos falar dos cuidados a serem tomados e, é claro, o crédito dessa apresentação, que não é minha, porém, como pode ser utilizado gratuitamente, inclusive por vocês também, certo?
Então, o que é privacidade, né? Privacidade é você ter tudo aquilo que é seu e que às vezes você coloca na internet, mas tem que tomar todos alguns cuidados, né, na internet. Então, primeiro, a sua privacidade pode ser exposta independente da sua vontade ou, né, sem aviso e consentimento prévio. E quando isso acontece, alguém divulga informações sobre você, certo? E alguém divulga imagens onde você está presente. Então, às vezes acontece, né? Eu tive um caso esse final de semana que alguém me achou em outra cidade através do Instagram e mandou a foto. Olha que você aqui, o que é isso? Não pode nem passear, nem um pouquinho, que a galera já encontra. Então, é incrível com o processo da internet, né, a exposição de fotos, etc e tal, vínculos, ficaram minúsculos os espaços. E qualquer pessoa encontra outra pessoa pelas redes sociais. Ou ainda pelo site, por exemplo, né? Altera as políticas de privacidade, coleta hábitos e preferências de navegação, nós vamos detalhar mais um pouquinho sobre isso, porque isso é questão de segurança na internet. E ainda quando um impostor, um hacker, cria uma conta, antigamente, já me ocorreu também, quem se lembra aí do Orkut, né? Eu tinha o Orkut e uma pessoa se fez passar por mim, né? Roubando fotos, etc e tal. Então eu tive que criar até um BO na Delegacia de Crimes Cibernéticos, que existe aqui em Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre isso também, certo? Então, com a relação a uma pessoa que tem um código malicioso também. O que é código malicioso? Pessoas que entram nas redes sociais e roubam, né? Acessa os dados que você digita, acessa os dados do seu computador, invade uma conta, até a Natália falou aí que perdeu-se o medo, né, de usar contas bancárias, mas ainda existem hackers que podem usar. Mas a gente tem a solução aqui, nós vamos mostrar para vocês também, que invade computadores e coleta informações não criptografadas. O que é informação criptografada? No WhatsApp que vocês usam, né, eu uso também, existe uma linha lá dentro do termo de privacidade, o termo de uso do WhatsApp que fala, esta mensagem está sendo criptografada, ou seja, quando é criptografada, outra pessoa não tem acesso àquilo ali, certo? Ou seja, outra pessoa que está invadindo o celular, né? Lógico. Para quem você direciona a mensagem, aquela mensagem é criptografada. No caminho que a gente fala, o caminho de dados, né? De uma pessoa, que é o emissor, para outra pessoa, ela não tem como um hacker captar essa informação, porque ela é criptografada. Isso é uma segurança, certo? E ainda também, por exemplo, acontecem roubos de informações com relação a aplicativos. E aí eu falo a questão que é o fórum nosso aqui também, que é a questão dos jogos. Então, tem muito jogo, né, de celular, especificamente, que tem uma privacidade bacana, que é legal, que é bem construído, são empresas responsáveis, mas também existem aquelas que criam jogos para simplesmente ter acesso ao seu e-mail, acesso ao seu número de telefone, para depois ficar mandando o quê? Mensagens, propagandas, fake news, entre diversas coisas. Então, tem que ter muito cuidado com o que você instala, né? Com o que você instala, um jogo, um aplicativo, tem que ter muito cuidado. É uma das coisas que mais acontece com o celular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o celular também. E também ter cuidado quando a gente compartilha alguma coisa do computador ou do celular, sem ter uma configuração prévia para isso. André, mas que tipo de configuração prévia? Você vai compartilhar com aquelas pessoas que você, com certeza, confia, né? Essa questão da configuração prévia. Você sabe que você vai compartilhar com uma pessoa que vai vender seus dados, seu CPF, por exemplo, né? Ou ainda, que você elabora senhas fracas. Gente, isso é incrível. A quantidade de pessoas que faz as senhas mais usadas no mundo, de acordo com a Google, as senhas mais usadas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou ainda a palavra senha, ou ainda senha 1, 2, 3,
Enfim, são senhas que a pessoa cria e fala assim, porque eu não vou esquecer, não é mesmo? Mas isso facilita muito a invasão. Ou ainda, cria senha com seu sobrenome, senha com sua data de aniversário, senha com o endereço da sua casa. Aí você fala, mas então como é que cria uma senha segura? Nós temos algumas dicas aí hoje, nós vamos falar sobre algumas senhas seguras, para que você tenha acesso e forneça, se você criar uma senha, você pode ter acesso a esse site sem que as pessoas tenham acesso àquelas informações precisas suas, ok? Ou ainda, usar celular que não tem antivírus, né? Celular infectado, ou ainda celular, o computador infectado, e, é claro, não manter a segurança, não faz os backups possíveis. Então, tudo isso que nós estamos falando é a questão de como deixa brecha para que aconteça a exposição sua na internet. Ou seja, você perde a privacidade. E aí ocorrem diversos assuntos aí relacionados, diversos crimes, desde extorsão até cyberbullying, né? Extorsão que eu falo é igual aconteceu aí com várias pessoas famosas, a pessoa ter acesso a e-mails, ter acesso a informações ou até fotos, e a pessoa, o hacker, fica exigindo dinheiro, falando que se não der o dinheiro para ele, vai publicar isso na internet. Então, os riscos, aí tem até uma imagem, observe aí que são piratas, promoções, tem o lobo mau aí, tem as pessoas, o porquinho aí, tipo um banqueiro, oferecendo diversas coisas para a família, né? E a família se policiando ali para que não aconteça nada de mal quando usa a internet. Especificamente, tem alguns riscos, como, primeiro, divulgação indevida de informação, né? Pode comprometer sua privacidade, de seus amigos, familiares, mesmo que seja grupo de WhatsApp da família, gente. É muito complicado. A gente tem que ter um cuidado, muito cuidado com a questão de grupo de família. Porque às vezes, sem querer, vaza alguma coisa, e isso cai em outro grupo, cai na rede. Quando a coisa é bacana, às vezes não tem problema. Igual eu até vi esses dias lá, que o camarada do caminhão lá de tijolos, né, ficou preso com o caminhão e virou meme, né? Foi uma coisa engraçada. Tudo bem. Quando é coisa engraçada, não tem problema. E eles, mesmo riram da situação, compartilharam no grupo deles de caminhoneiros e depois a coisa viralizou Brasil e mundo. Bacana, não tem nada de mal, né? Ninguém se machucou, não foi assédio, não teve nenhuma imagem pornográfica. Então aquilo ali viralizou de uma forma natureba mesmo, bacana, sem problema nenhum. Mas a gente tem que ter cuidado quando divulgar, né? E ainda por cima, pode a questão dos riscos, a questão da identidade. Quando acessa sites, efetua transações financeiras, envia mensagens eletrônicas, abrir empresas fantasmas. Então, tem que ter aí, quando compartilha dados, a gente tem que ter esse cuidado que pode acontecer tudo isso aí que eu estou falando, com ações maliciosas. Né? Um hacker pode criar isso. E, é lógico, facilita as contas de invasão de contas de usuário, propaganda demais a conta, spam. O que é spam? Spam são propagandas indevidas que ficam lotando a sua caixa de e-mail, que fica lotando mensagens SMS pelo celular e ainda, claro, causar perda financeira, perda de reputação, né? Quando é difamação, calúnia, mentiras, né, fake news sobre sua pessoa, e nós estamos vivendo ainda a época de eleições, e vocês vão ver isso muito aí, né, tem até a campanha do Tribunal Superior Eleitoral, tá rodando aí na TV, que falando sobre, se você não tem certeza, não divulgue, né, procure verificar a veracidade das informações, e é lógico, tudo isso porque, afinal de contas, uma mentira pode causar um dano grande, que é, no caso, a perda da reputação. Às vezes é um candidato bacana, e às vezes o camarada é queimado por uma fake news, por exemplo. E ainda o que ele fala perde a credibilidade. Né? Enfim, e aí vem as soluções. Então vamos partir para as soluções, então, porque afinal de contas, se tiver alguma pergunta, viu, gente? Pode falar, André, tem uma pergunta aqui, pode ser curiosidade, ou mesmo um comentário sobre isso, que eu estou comentando aqui porque ninguém interrompeu, mas se vocês quiserem interromper, à vontade, tá?
Pode seguir, André. Qualquer coisa eu te aviso. Bacana. No chat também, pode escrever, às vezes não quer abrir o microfone. Pode escrever no chat lá. Então, galera, é o seguinte, eu não sei se vocês estão vendo aí, essa máquina, ela é similar a uma coisa que eu falei antes, chama criptografia. O que é criptografia? Vem uma frase, certo? E essa máquina, né, é um processo. Criptografia nasceu, na verdade, lá na Roma antiga, né? Tem a criptografia de César, que é uma famosa no mundo inteiro. Eram mensagens enviadas de um exército para o outro, ou de um comandante para o outro, e essas mensagens elas iam em forma de códigos. E somente quem conseguia traduzir isso era a pessoa que recebia a mensagem. No caminho, ninguém conseguia ler aquela mensagem, porque não tinha essa cifra, essa criptografia, essa mudança, né? E aí, hoje, na internet, existe isso feito por computadores. Então, essa máquina aí mostra uma criptografia, ou seja, uma frase entrando e outra saindo. Essa outra saindo chega lá na pessoa que é para quem é a mensagem e ela transcodifica, ou seja, ela descriptografa, certo? E ela volta a ser a mesma frase anterior, que seria aplicações em CDB, certo? E por que nós estamos comentando isso? Para a questão, igual eu falei com vocês aqui, quais são os cuidados a serem tomados. Uma é essa questão da criptografia, mas especialmente, e aí eu ressalto, fique atento a mensagens pelas quais alguém solicita informações pessoais, inclusive senhas. Gente, já aconteceu diversos roubos de senha, diversos golpes do baú, diversos golpes dentro de agências bancárias, especialmente agora que foi como chama? O subsídio do governo, esqueci o nome. Como é que chama que veio aí pela Caixa Federal? Alguém lembra? Auxílio emergencial. Gente, o que veio de golpe no auxílio emergencial, sabe, foram enormes. Vou dar um exemplo. A pessoa tem um celular, mas não sabe usar o celular tão bem. Baixar um aplicativo, então, baixou o aplicativo da Caixa, mas às vezes não sabe usar o aplicativo da Caixa, pede o vizinho, o colega, um camarada do trabalho, né? Ou até mesmo o filho, já saiu até isso na internet, que o filho conseguiu roubar do pai ou da mãe, porque colocou, em vez de colocar os dados lá do pai e da mãe, colocou os dados dele, e ele recebeu o auxílio. E quando o pai e a mãe perguntavam, fala, não, é que está bloqueado, porque estão fazendo análise, e o filho já estava recebendo. Então, quer dizer, é muito importante ter cuidado para quem está compartilhando senha, sabendo como compartilhar, especialmente em tempo de pandemia. E é lógico, se você for utilizar, né, eu até falo isso muitas vezes, utilizar algum site, alguma coisa, se for pela internet, existe um negócio que chama navegação anônima. Né, no celular, lá no Google, no Chrome, por exemplo, tem umas 3 bolinhas lá, quando você clica lá e fala assim, abrir nova janela anônima. Por que isso é seguro? Porque quando você navega anonimamente, nada fica registrado lá do site que você está visitando. As principais informações não são armazenadas, né? E principalmente quando você está também em outro computador que não seja o seu, ou celular que não seja o seu. É muito importante isso. Ainda tem outras, né? Aqui eu vou só dar algumas uma pincelada aqui para deixar, se vocês quiserem uma pergunta, alguma coisa. Cuidado com as informações divulgadas, a gente já sabe, para não ter golpes, né? Para não ter a segurança sua preservada. E ainda, especialmente, pense bem antes de divulgar algo. Não é possível voltar atrás. Caiu na rede, não é só peixe. Viraliza, entendeu? Então é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado com a questão da privacidade nossa, certo? E ainda, divulgue sempre a menor quantidade possível de informações, oriente aquelas pessoas que não sabem fazer isso. Quando alguém solicitar dados, pergunta, é necessário? Quando alguém liga para mim e fala assim, aqui é da Renner, aqui da Riachuelo, sei lá, o senhor confirma o seu CPF, por favor, para quê?
Ah, não, é para ver se o senhor já está cadastrado. Não, se você está me ligando, então você já tem cadastrado. Eu sou meio chato com essas lojas, sabe? Porque, afinal de contas, com o meu CPF, a pessoa pode abrir até uma empresa. Sem eu assinar nada, viu, gente? Pode acontecer. E também a questão de ofertas de emprego. Só fica restrito ao currículo. E no currículo, viu, gente? Eu vou dar dicas aí de questão de currículo. Aqui, você divulga somente aquelas informações básicas. Telefone de contato e e-mail. Só. Não tem que colocar endereço, filho de fulano, ciclano, beltrano, eu trabalhei. Aquelas informações ali são sigilosas, né? O endereço é sigiloso. Não precisa pôr CBF, nem foto, né? Nem foto precisa colocar. Se a pessoa interessar pelo seu currículo, ela vai ligar para você ou pedir por e-mail alguma informação adicional, né? E, é lógico, verificar se aquela empresa existe de verdade. Eu nem precisa falar isso, né? E ainda, claro, sempre usar as questões da privacidade, né? Um antivírus, manter um perfil com dados privados. Essa questão de rede social, hoje em dia, é muito complicada. Então, ser seletivo ao aceitar uma pessoa no seu Facebook, no seu Instagram, é pessoa que eu conheço? É bacana eu estar no contato com ela? É bacana. Agora, é primo do vizinho, da irmã do ciclano beltrano que mora lá na cidade tanto. Eu vou ser amigo dela para quê? Né? Eu vou compartilhar meus dados pessoais dela, meu Facebook, meu Instagram, para quê? Sendo que eu só conheci essa pessoa uma vez na vida, outra na morte, lá na festa de casamento, lá no interior. Não há necessidade, né, de você compartilhar algo tão pessoal seu. E é lógico, André, a questão de comunidades. Oi? Tem uma pergunta no chat. A Adriana Pode está perguntar. perguntando. Adriana, você quer falar ou eu mesma leio a sua pergunta? Posso falar, se quiser. Então vai, pode ir. Boa noite, boa noite. Estou falando aqui de São Paulo, eu sou do Instituto Plataforma Brasil. Eu sempre tive uma curiosidade, professor, daquele desenho, daquele cadeadinho que tem no link, que às vezes o cadeado está aberto e às vezes ele está fechado. Isso é de segurança? Bom, tem duas coisas com relação ao cadeadinho. Primeiro, o cadeado, ele mostra HTTPS, que é Host Temporary Time, é um termo em inglês, e o S no final tem certeza, é Security, que é segurança. Quando aquele cadeado está fechadinho, né, e tem o HTTPS lá no endereço, você pode ter certeza que aquele ali já foi verificado, o site é seguro e, além disso, tem um processo de criptografia. Certo? Quando o cadeadinho está aberto, ele tem a possibilidade de criptografar ou não os dados, utilizar a ferramenta ou não de segurança. Né? E geralmente não aparece o S, fica HTTP, não aparece o S. Né? Até aqui na fonte, aqui, você pode ver aqui embaixo, aqui da fonte, https cartilha.cert.br. O site da onde eu tirei essa cartilha é gratuito, né? Que é o do SaferNet, e esse site ele disponibiliza isso porque é seguro, né? Todas as informações são seguras, já foram criptografadas, tem um acesso seguro com relação a isso. E esse cadeadinho aí é importante a gente verificar sim, especialmente lá no HTTPS, tá ok? Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Muito bom. E outra coisa é porque, afinal de contas, a gente tem... Nossos dados são preciosos, viu, gente? Existe uma máfia, agora vamos falar a verdade, né? Existe uma máfia que vende banco de dados. Exatamente, banco de dados de pessoas com CPF, endereço, telefone, e-mail, e vale muito dinheiro, ok? Bom, então, tem uns cuidados com relação a contas e senhas, que eu acho bacana passar para vocês. Lembra que eu falei, gente, nós vamos começar a falar agora de alguns itens, que é a questão de segurança com senha. Uma das coisas que eu mais acho interessante, questão de senha, eu já citei isso, mas não usar na senha nome, sobrenome e data. E nem dados que sejam fáceis. Igual eu falei, endereço, telefone. Não usa, nem data de aniversário. As senhas mais, vamos falar assim, manjadas da face da terra. André, mas como é que eu vou guardar uma senha que, nossa, nunca eu vou esquecer essa senha que seja difícil?
você tem que criar eu faço isso, né? Ou que você cria uma frase, ou você tem uma senha que não tem nada a ver com você, numérica, pode ser numérica, pode ser alfanumérica. Alfanumérica é usar letras e números e caracteres, né? Mas que você nunca esqueça, mas não tem nada a ver com você, né? Eu, por um tempo, usei uma senha que tinha a ver comigo. E isso foi em 2003, 2004, se não me engano, e eu tive a senha roubada. E roubou junto com isso todos os meus e-mails, meus contatos. E, gente, foi um auê. Foi um auê. Foi muito horrível, muito. E detalhe, a pessoa roubou a senha, não porque a pessoa sabe a senha, mas roubou a minha senha, eu tô falando, tá? Não que eu sabia a minha senha, porque estava ligado a mim, mas é porque naquele lembrete de senha, eu coloquei uma informação que a pessoa descobriu. Que eu tinha lá, qual a profissão do meu avô materno. A pessoa pesquisou de alguma forma, conseguiu essa informação, colocou lá, marceneiro. Automaticamente ela trocou a minha senha e daí eu perdi minha senha pro resto da vida. Nunca mais recuperei esse e-mail. E os contatos e tudo mais lá. Perdi tudo, perdi tudo. Então, fica a dica aí, meu caso, para que não coloque lá nos lembretes de senha também, porque às vezes você cria uma senha poderosa, mas às vezes lá no lembrete de senha você coloca assim, qual que é o nome da primeira escola que você estudou? Aí a pessoa sabe e a pessoa coloca lá e troca sua senha. É complicado, né? Ou bicho de estimação, enfim. Tem diversas formas de roubar a senha, tá, gente? Não forneça suas senhas para outra pessoa, evite reutilizar a senha e ainda... E é o que eu falei, ao usar perguntas de segurança. Evite questões que as pessoas sejam facilmente adivinhadas, que foi o meu caso. Ok? E ainda, é claro, se vocês desejarem mais informações aí sobre cartilha de segurança, tá aí, que eu falei com vocês, né? Eu dou crédito à galera, né? Da SaferNet, da cartilha.cert.br. E aí também, ó, internet segura, anti-spam, isso tudo é Brasil, viu, gente? O Brasil é um dos poucos países que existem vários ONGs, né, organizações não governamentais, que se preocupam com a internet, se preocupam com a segurança. Nos outros países já tem leis. No Brasil ainda não tem uma lei ainda que faça valer todos os direitos e deveres com relação à internet segura. Ainda não tem lei. Existem alguns marcos, o marco civil da internet, tem algumas leis que estão ainda em processos, né? Mas ainda não é uma lei específica, por exemplo, para punir as pessoas que fazem cyberbullying, por exemplo. Existem até delegacias, mas ainda elas se baseiam muito no Código Civil brasileiro, certo? Perguntas? Eu estou falando demais, não sei como é que está aí. Tá ótimo, André. Muito esclarecedor. É porque às vezes eu estou falando, e quando eu não ouço o retorno, eu fico assim, ó, estou falando muito. Alguém tem alguma pergunta, gente, para o André? Pode abrir o microfone. É porque eu só tenho mais uns 5 slidezinhos aí para fechar a questão do celular, que eu queria comentar com vocês, mas eu queria saber se vocês estão entendendo a ideia da questão da internet segura. Eu vou falar de celular aí, mas queria saber se vocês estão entendendo a nossa proposta aqui de levar essa ideia de internet segura, é lógico, vinculado não só a jogos, mas também ao uso do celular. Não, nenhuma pergunta? Acho que pode continuar, professor. Beleza, então. Eu vou começar aqui, então, rapidão, só para falar para vocês quais são os perigos e as ações do celular. Eu acho que vale a pena a gente comentar isso, porque a gente hoje usa o celular para tudo, né? Então, eu queria comentar com vocês, se vocês permitirem, eu vou compartilhar minha tela aqui também. André, a Rita... Pode falar, Rita. Pode perguntar. Deixa eu ver. Rita, a gente não está te escutando. Espera aí, deixa eu ver aqui.
Ela pergunta no chat, André, se todos os celulares podem ser infectados por vírus. Rita, sim. Sim, todo celular pode ser infectado por vírus. Até aqueles celulares top de linha tem problemas com vírus. Vírus, infelizmente, hoje é uma praga, né? A própria palavra já fala, uma praga, né? Covid está aí para mostrar que é um vírus que é muito malicioso, difícil de conter, né? A gente tem que cuidar. E no celular não é diferente, tá, Rita? Não é diferente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Por que que a questão do celular é fácil de conectar vírus, de pegar vírus? Porque ele usa o quê? 3G Wi-Fi. Outra coisa, utiliza o GPS ou câmera, contém ainda agenda, contatos, mensagens, enfim, o celular hoje é uma ferramenta, quase que é uma peça do corpo, né? Quase que é um membro do nosso corpo. Tem gente que se tirar o celular durante uma semana fica parecendo sem mundo, sem chão. E o celular, por causa dessas várias características aí que eu falei, tem diversas formas de ser infectado. Diversas. Ah, André, mas ele pode ser infectado pela internet? Sim. Ele pode ser infectado por alguma foto maliciosa que eu recebi pelo Zap? Sim. Eu posso ter infectado, inclusive, por mensagem SMS? Sim. Mensagem SMS não usa internet, mas às vezes vem um link lá e você vai e clica no link. Então, tem diversas formas de uso, né? O risco dele está aí, porque, afinal de contas, tem várias pessoas mal intencionadas. Então, elas se tornam o celular, porque é parte do corpo, praticamente, então as pessoas usam desse recurso para infectar. Não sei se eu estou já respondendo a sua pergunta, Rita, e já passando aqui, porque era exatamente o que eu ia falar sobre isso, sobre como infecta, né, o celular, e ainda por cima, existem diversos aplicativos no celular, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu estou passando aí rapidamente para vocês lerem aí, né? E como a gente pode ter cuidado com o celular. Então, algumas coisas podem acontecer também, né? Igual, por exemplo, perder o celular, e isso pode causar grande dano, né? Também a questão de ser usado em local público, enfim, tem diversas coisas aí, e é lógico aí que você falou, a questão da invasão de privacidade, o vírus, ele infecta um celular porque ele quer alguma coisa sua, seja dados pessoais, financeiros, informações, fotos. Então, infelizmente, acontece mesmo, né? E, é claro, igual eu falei com vocês, as informações de vocês, do celular, são pedras preciosas hoje, né? Informação, por exemplo, existem uma ferramenta, vou falar ferramenta não, mas é um programa, né, que chama cookies, de biscoito mesmo em inglês. Esses cookies, se você, agora estão com uma lei, né, não sei, toda vez que você acessa um site, o cookie, você aceita compartilhar cookies, se você clicar lá e aceitar, a pessoa tem acesso à sua localização e suas preferências com relação àquele site. Exemplo, vamos supor que eu estou pesquisando comprar um aspirador de pó. Aí eu pesquisei lá no Google, aspirador de pó, lá na Americanas. Gente, pode ter certeza, se eu acessar um site sobre jogos, jogo xadrez, na barrinha lateral vai vir lá, aspirador de pó, aspirador de pó, aspirador de pó. Mas você fala, mas você está em um site de xadrez. Por que que apareceu para você essas propagandas no jogo, sendo que você pesquisou isso em outro site? É por causa dos cookies. Os cookies, quando você aceita os cookies, eles como se fazem um raio-x de preferências suas. Inclusive localização. Ele te oferece, por exemplo, propagandas que sejam de lojas próximas a você, ou ainda de comida, quando você pesquisa no iFood, por exemplo, ou no 99 Food, ele pesquisa a sua região, ok? E, inclusive, horários, inclusive pessoas que estão junto com você, e fazem, muitos sites já fazem isso, só que
Agora, atualmente, precisa de uma política, chama política de cookies. Quando você clica, li e aceito, você está compartilhando suas preferências com relação aos dados pessoais seus. Ok? Professor? Sim, pode perguntar. Adriana, de novo, desculpa, viu? Me deram uma dica uma vez que se eu, por exemplo, eu colocar lá que eu quero um aspirador de pó e na sequência eu quero um baralho, aí ele diz que ele não registra, é verdade isso? Porque daí ele não vai buscar o cookie, porque são coisas muito diferentes. Não, esse é fake. Você pode ver que... É fake? É fake. Se você... Primeiro, ele vai linkar você com um aspirador de pó. E depois, em outro momento, vai te linkar com baralho. Ele não vai te mostrar os dois simultâneos. Isso não. Ele vai te mostrar... Entendi. Se você entrar num site de jogo depois, ele vai mostrar ou o baralho ou o aspirador de pó. Ele não vai te linkar para as duas coisas. E outra coisa, você pode passar 10 anos. Se você entrar no mesmo site, a primeira informação vai ser o baralho e vai ser o aspirador de pó. Caramba, que legal. Eles guardam a informação. Gente, Facebook já sofreu várias sanções internacionais. Facebook já sofreu várias sanções. Sanções é como se fosse uma penalidade, né? Por guardar dados de pessoas, mesmo se as pessoas já desativaram as contas. Então, quando você deleta uma conta do Face, né, em alguns casos, não estou falando todos os casos, as pessoas não têm os dados deletados completamente. Então, é muito perigoso essas empresas venderem dados para outras empresas, certo? Ou ainda divulgar dados, né? Infelizmente, existem muitos casos desses na rede social, né, que é, no caso, Facebook, Instagram, Twitter, porque há uma política com relação a isso. E alguns países são mais rígidos, outros países não. No caso do Brasil, tá uma bagunça danada, porque ainda não tem uma regra, uma lei rígida. Existe algum marco da internet, existem informações, mas ainda não é uma coisa já bateu o martelo, entendeu? Existem muitas coisas que são ainda alicerçadas no Código Civil, certo? Que é o código que rege a nossa vida aqui civil, certo? E aí, né, eu já falei sobre essa questão dos aplicativos, não sei se respondi a sua pergunta, respondi? Respondeu sim, obrigada. E essa aí que você acabou de falar, tá aqui, ó, propagação de códigos maliciosos, entendeu? Que o dispositivo pode infectar, ter dados coletados, que a gente comentou, fazer tem computadores e celulares que a gente chama zumbis. Não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia. Mesmo que você não tenha entrado em sites assim, que perigosos, etc e tal, mas alguém infecta o seu celular e a partir dele envia para os seus contatos pedindo dinheiro. Já aconteceu isso com alguns colegas meus, né? Que a pessoa, mas eu nunca acessei esse site, por que que é? E algumas pessoas, parentes, deram dinheiro, depositaram dinheiro numa conta fictícia, pensando que aquela pessoa está pedindo mesmo dinheiro. Então, desconfie até mesmo dos seus contatos. Mande, pergunte, fulano, é você mesmo? Você mandou essa mensagem para mim? Especialmente quando está nessa questão do financeiro, né? Com certeza. E aí, para a gente fechar aí a nossa questão aqui, quais são os cuidados? Lógico. Quais são os cuidados? Posso fazer uma Oi. pergunta? Claro. É a Aline, professora, tudo bem? Sim. André, essa conversa que existe, e eu não sei se é tão absurda, a questão da câmera do celular, de que as pessoas poderiam ter acesso a imagens, mesmo a gente não está usando a câmera. Se isso é verdade, fato ou fake? Bom, o negócio é o seguinte. Isso é uma tecnologia muito, 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 muito avançada. Mas existe. O caso, vamos falar assim, de 1 milhão de casos de roubo de imagem, a questão é 1%, uma pessoa, um caso só, aconteceu disso. Mas como é que a pessoa, infelizmente, aconteceu dessa imagem ser vazada, por exemplo, utilizando uma câmera que esteja desligada, por exemplo? Porque a pessoa não utilizou o antivírus,
não utilizou um firewall, não está num site que não tem uma política de segurança, ou ainda utilizou aplicativos e esses aplicativos não têm uma política de segurança. Então, André, mas os que nós usamos hoje, nós temos aí segurança? Claro, se você está usando um software igual o Meet hoje, nós estamos usando aqui, bacana, tem uma política toda atrás disso. Agora, eu não recomendo baixar um aplicativo Xing Ling e achar que você está segura. Primeiro que as instruções vão vir em chinês, com certeza. Você não vai conseguir ler a política de empresa, a política de segurança daquela empresa. E ainda corre o risco de ser vazado, sim, sim. Mas como eu falei com você, tem várias formas de você se sentir segura. Primeira coisa é ter um firewall, ter um antivírus aí bacana, atualizar sempre e usar os aplicativos de câmera, né, no caso, que deixam, acessam a sua câmera com aqueles aplicativos seguros. Exemplo, se você está usando o Meeting, bacana, quando você instala qualquer aplicativo, um aplicativo seguro, ele pergunta, olha, nós teremos acesso a tais coisas. E você concorda, então você já está sabendo que aquilo ali é viável, certo? E aí, inclusive, eu até coloquei aqui, ó, não adquire um dispositivo ilegalmente desbloqueado, né? O caso de celular também. Você não sabe a procedência do celular, né? E quando você tem ainda comprar um celular usado, coloca restauração de fábrica. Que aí ele zera tudo. Ele vai vir igual como se estivesse na fábrica. É como se fosse dar um banho e tirar toda a podridão daquele celular. Eu já comprei celular usado, a primeira coisa que eu fiz, resetei ele geral, limpei ele tudo, restauração de fábrica, até mesmo para tirar esse perigo de câmera. Tá ok? Respondi a sua pergunta? Sim. Obrigada, André. Obrigada. É até bom a gente comentar isso, porque é até mesmo para ter cuidados, né? Não estou dizendo que não aconteça, mas a gente tendo cuidados, é claro, né? E aí a questão eu estou falando de dispositivo aqui, é de celular, viu, gente? A questão de limpar ele, proteger sua senha, não utilizar dados pessoais, né, no celular que sejam, quando for usar senha, use senha longa, com diferentes tipos de caracteres, senhas complexas, alfanuméricas, né? Eu tinha uma senha que era cabulosa, tinha 16 dígitos e misturava letra, número, letra maiúscula, letra minúscula. Aí ninguém conseguia, nem eu. Acabei esquecendo a senha. Mas aí eu criei uma outra senha que eu sabia fazer, que não tinha nada a ver comigo, tá? Mas é interessante, tá ok? Dados. Aqui importante, eu tô falando de celular, viu, gente? Fazer backup. Ô, gente, a pior coisa é quando você perde tudo. Fala sério. Exatamente, principalmente no WhatsApp. Tem uma ferramentinha lá no WhatsApp, configurações, tá assim, ó, backups, e coloca um e-mail seu, e coloca o backup para fazer 2 horas da manhã, gente. Porque o celular 2 horas da manhã, a não ser que você seja notívago ou notívaga, 2 horas da manhã o celular tá quieto, carregando. E ele faz o backup sozinho, tá, gente? Sozinho. Ligado à internet, ele faz sozinho o backup. E por que isso? E eu coloco geralmente semanal. Durante aquilo de uma semana inteira, ele faz o backup. E sobe para o seu celular. Porque se você trocar de celular, e se você perdeu o celular, foi roubado, você não perde as informações que estavam naquele backup. É só quando você compra o celular novo, e coloca lá o WhatsApp nele, ele vai falar assim, coloca o número que você resgatou, o número, por exemplo, a primeira coisa ele fala, você deseja resgatar o backup? É a primeira coisa, automaticamente já baixa. Então, isso é privacidade, segurança na internet. E vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena, certo? E é lógico, aplicativos, escolher bem os aplicativos, e aí tá bem grande, verifique seu antivírus, observe as permissões, aquilo que eu falei, você está confirmando, enfim, manter aí, é lógico, né, conexão Bluetooth, vocês já sabem que a gente tem que ter um cuidado, enfim. E é lógico, quando você vai repassar um celular, tem muito disso, né? Você compra um celular novo e vai passar o seu celular velho para alguém. Então, restaura. Coloque em configuração de fábrica. Apaga tudo. Deleta tudo, todas as informações. Deleta até os aplicativos. Você já fez backup deles mesmo, né? Então,
E é lógico, não perda e furto nem precisa falar, que é aquela questão do bloquear cartão de crédito, nem precisa falar disso, alterar suas senhas, todas as senhas, né? Enfim, essas informações aí também, se quiserem serem compartilhadas na cartilha, tá aí também, eu vou colocar à disposição para vocês essa cartilha, e eu fecho aí com perguntas, dúvidas, Karina, se quiser comentar aí, né? Eu falei muita coisa sobre segurança, mas eu queria que vocês também, se quisessem comentar sobre alguma coisa que já aconteceu com vocês, né, professores, alunos, fiquem à vontade. Ô André, sim. Eu achei, Heitor aqui que tá falando, eu achei interessante, André, uma informação que você colocou aqui, que eu percebi, assim, eu sou muito avesso à internet. Então, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu faço, e pouco conhecimento também. Agora que eu estou começando mais com essa questão aí das aulas remotas, etc e tal. Mas eu percebi, André, que bom que você falou isso. De uns 15 dias para cá, eu gosto de pesquisar muitos assuntos para as aulas, ou mesmo para o trabalho, para os assuntos que a gente tem discutido, e eu tenho percebido que de 2 semanas para cá, todos os sites que eu tenho consultado tá vendo essa questão dos cookies. Antes isso não existia. Então, eu até fiquei feliz porque eu nunca aceitei nada disso. Eu pegava lá, lia e não respondia a esses cookies. Mas realmente agora eu percebi que isso está virando febre. Então, foi bom você colocar isso aí, para a gente estar atento. Então, esse agora é uma política, né? Na verdade, as empresas elas estavam sendo processadas por causa da venda de dados na internet. Então, cada vez que você entra agora em um site, ele fala, você concorda compartilhar? Tem hora que eu compartilho, tem hora que eu não compartilho. Depende do site que eu estou. Se é um site de compras, eu não compartilho. Eu clico lá, eu fecho a janela, porque se eu fechar a janelinha que está lá, você aceita o do cookie, se eu fechar lá no xizinho, quer dizer que eu estou em desacordo. Então, ele não pode roubar as minhas informações ali. Agora, se naquela barrinha, embaixo, ou em cima, ou do lado, sei lá, você fala assim, ok, concordo compartilhar o cookies, automaticamente a empresa está autorizada a pegar todos os seus dados e compartilhar com quem que ela quiser. Entendeu? Então, se você fechar a janelinha, você está dizendo, não quero que você compartilhe. E se, porventura, ficar comprovado, em alguns casos já aconteceu isso, que a empresa deliberou esses dados para outra empresa, você ganha milhões em processos com relação à venda de dados. André, eu tenho uma pergunta. Tem como a gente saber qual foi a empresa que compartilhou os nossos dados? Eu vou falar porque eu estou vivendo essa situação com meu pai, que está recém-aposentado. Então, inúmeras empresas ligam para ele, oferecendo empréstimo, um monte de coisa. E a gente toma muito cuidado com isso tudo. E ele também é uma pessoa muito esclarecida. Mas, assim, quem foi que contou para todo mundo que ele agora está aposentado e que ele algum dia vai querer empréstimo? Como que eu identifico isso? Pois é, isso aí, Natália, tem diversas formas de você buscar essa informação. Primeiro, você tem que listar essas empresas, certo? Listou essas empresas que você nunca teve contato. E essas empresas entraram em contato com o seu pai, no caso, então você fala assim, peraí, antes de mais nada, você pode simplesmente argumentar, como é que você ficou sabendo do meu contato? É a primeira coisa que eu faço. Eu acho muito interessante quando a gente pressiona as pessoas que elas são contratadas para vender um produto para o seu pai, no caso. Mas a política da empresa é essa, venda o produto. Mas se você, eu falo assim, enfrentar nessa situação, de pegar o telefone dele e falar assim, eu sou Natália, sou filha do senhor tal, eu queria saber como é que você conseguiu meu telefone. Primeira coisa. Porque... Não, mas aqui, eu não entrei em nenhum site dessa empresa sua. Como é que você conseguiu? Outra coisa,
eu não desejo mais e pressionar, não desejo nenhum contato com vocês. Caso vocês insistirem, estarei registrando isso na Delegacia de Crimes Cibernéticos, porque eu não forneci nenhum dado para vocês ficarem insistindo com meu pai. Na hora, Natália, a galera começa a parar de ligar. Isso é uma coisa que acontece. Já me aconteceu do Banco Itaú ficar me ligando, me oferecendo empréstimo, sei lá das quantas, e aí eu listei, eu falei assim, tá bom. Na terceira vez que ligou, eu já falei, para de ligar. Senão, vou começar a fazer BO de crime cibernético. Eu não entrei em nenhum site de vocês, eu não pedi nada de vocês, eu não cadastrei nada de vocês. É a questão da insistência. Eles morrem de medo quando você fala de crime cibernético. Entendeu? E você sabe que na Delegacia de Crimes Cibernéticos, você pode fazer BO até online, tá, gente? BO online. Você não precisa ir lá, na Lagoinha lá, e colocar dado. Você só registra. Você pega o seu celular, anota o telefone que estão te ligando, porque eles não podem ligar para o número privado, anota o telefone, anota quem está ligando para você. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, por favor? Qual que é a sua empresa? Beleza. Com isso, aí você já cria um BO. Entendeu? E aí, gente, começa a zerar tudo. Não sei se uma empresa parece que comunica para outra, né? Não vai ligar para ele não, porque ele já tá ali. E, sabe, é sério isso. É porque a gente nunca, aqui no Brasil, a gente não faz isso. Sabe? De bater o pé e falar assim, aqui, você está me incomodando, eu não quero. Né? Não quero, você está me incomodando, dá licença? Pá, e continua a vida. É uma sugestão, tá bom? André. Sim. Pode falar. É Daniele, tudo bem? Tudo. Eu tive um probleminha desse essa semana, sabe? O Bradesco ligou no celular da minha filha. Nó. Perguntando se era eu, né? Nó. Aí minha filha falou, não, ela está... Aí ela passou para mim, aí ela queria confirmar meus dados. Eu falei assim, mas por que você ligou para o celular da minha filha que o celular da minha filha não está cadastrado no banco? Nó. Aí ela, não, é porque o número está aqui e tudo. Aí começou a enrolar. Eu falei assim, olha, eu vou pedir um favor para você. Você vai me ligar no meu telefone que está cadastrado no banco. Sim. Mas a menina insistiu demais. Daniela, só uma coisa. O celular da sua filha, ele está cadastrado com o seu CPF, o chip? Ele está para você ter noção, o meu celular e da minha filha está cadastrado com o nome do meu ex-marido. Puxa vida, isso era a hora de você ganhar um processo aí fácil. eu acordei e falei assim, gente, nada a ver. Aí ela insistiu, eu falei assim, olha, você vai me ligar novamente, você vai me desculpar, mas eu não vou confirmar dado nenhum meu, e você vai me ligar no celular que está cadastrado no banco. Sim. Sabe? Falei com ela. Daniela, isso aí você ganha um processo fácil. Porque como é que a pessoa tem acesso às suas informações, da informação do telefone da sua filha, sem que nem o CPF, que é do chip, né, que está cadastrado, não era o dela nem o seu. Então, isso é do meu CPF, sabe? Então, achei muito estranho. Pois é. Isso é muito... Gente, essa é a velha história. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda uma lei, que consegue barrar essa intromissão aí, sabe? Essa invasão de privacidade. Então, a gente precisa muito de bater o pé e falar assim, aqui, eu não quero você ligando para mim, me dá seu nome, me dá seu telefone, eu vou registrar um BO online, e se você voltar a me incomodar, isso vai ficar um pouquinho pior pro seu lado. E pronto. Sabe, eu acho que a gente tem que começar a ser mais crítico e cumprir mesmo fazer valer o nosso direito, né? Eu acho que é essa postura que a gente deseja aqui, como estudantes, como professores, como estudantes da EJA, é de fazer valer os nossos direitos perante uma internet segura, né? Então a gente tem que ter esse movimento, né, de falar assim, tá errado, você está me incomodando, dá licença, eu vou desligar, e se você voltar a ligar, eu tenho certeza que eu vou registrar um BO com relação a isso. Tá ok, gente? Eu acho que até cobrança de parente. André! Engraçado demais. Oi. Sério? É Wanda. Oi, Wanda. André, sobre a inteligência artificial dos aparelhos, né, em geral, do telefone, por exemplo, né? Outro dia eu estava atrasada
né? Aí eu disse, nossa, vamos embora que eu estou atrasada, né? Não posso me atrasar. Aí, de repente, já apareceu o aplicativo do Uber. Sabe, tipo Siri, ou OK Google. Sim. Não precisei nem falar isso. Já apareceu o aplicativo do Uber. Tipo assim, você está atrasado, o aplicativo do Uber aqui para você. Sim. Ou tipo assim também, que eu já notei. É igual você falou do aspirador, né? Então, se eu falar, eu nem preciso pesquisar. Mas se eu falar assim, nossa, meu aspirador tá velho. Meu celular tá aqui, né? Sim. Meu aspirador tá velho, preciso comprar outro. Aí, quando eu olho, já aparece o negócio do aspirador. Então, tem isso mesmo da inteligência artificial aí dos telefones? Sim, esse perigo existe. também do que a gente fala? Sim, existe. É igual você acha que foi a Aline que perguntou o negócio da câmera. A inteligência artificial hoje está ela está a favor e contra. Em uns momentos a favor, em uns outros momentos contra. A favor que eu falo é a questão, por exemplo, de teleconsultas, a questão do gerenciamento de informações com relação a bancos, por exemplo. Tem certas situações que realmente eles conseguem resolver nossos problemas. Alguns bancos já têm essa inteligência artificial. Algumas empresas conseguem colocar atendentes virtuais que resolvem os nossos problemas mesmo, que já é isso a inteligência artificial para o bem. Mas existe inteligência artificial para o mal também, né? Que é essa questão do cookie aí, que ele ouve você, o Google, né? Ouve você, ou ainda um outro aplicativo e começa a fazer sugestões para você, para que você possa utilizar aquela empresa que é parceira dessa inteligência artificial, né? Então, enfim, tem os pontos positivos e os pontos negativos, sim. É o que eu sempre falo. Toda tecnologia é bacana, basta saber usar. E essa aí é uma que a gente tem que saber usar a nosso favor. Tá bom? André, muito obrigada. André. A gente já vai caminhando para nossa finalização do nosso encontro. É o que você falou, né? Essa tecnologia, às vezes, ela é usada de forma equivocada, errada, né? Prejudicial, a gente precisa tomar cuidado com isso, mas ela promove encontros também como esses que a gente está tendo, né? Esse agora, por exemplo. Queria muito agradecer, em nome de toda a equipe, a sua presença, viu, André, da Karine também, do Otto, que esteve nos bastidores, da Noara também, vocês que estão conosco hoje, desde 8h30 da manhã, que essa equipe está aí, dando formação para os alunos e agora para a comunidade escolar, para os alunos da EJA. Então, quero muito agradecer, e nesse momento eu acho que a tecnologia esteve muito a nosso favor, né, porque aproxima pessoas que a gente, né, nunca imaginaria que fosse conhecer. Então, eu queria deixar o nosso sincero agradecimento a vocês aí, tá? E vocês aí do outro lado, nossos alunos, que não nos deixam desistir, que eu acho que é o mais importante, ver vocês, né, os nossos colegas professores aí envolvidos, e aí a gente está vivendo, então, um momento muito rico, tá? Então, eu queria finalizar essa reunião. A Lilian pediu para a gente abrir as câmeras, porque a gente vai tirar uma foto, mas é quem quiser, tá, gente? Quem desejar, porque a gente consegue, com essa tecnologia, printar todo mundo e fazer, e eternizar esse momento, né? Foi um momento de grande troca, de muito aprendizado. Adriana, nós vamos ser bem rapidinho, que eu sei que seu celular está acabando a bateria, mas eu queria agradecer muito, muito de verdade a presença de todos vocês, tá bom? Obrigado mesmo, um beijo a todos e até breve. Abraço. Obrigada, gente, um prazer tê-los aqui. André, sem palavras, Karine, por favor, né? Gratidão eterna aí. Daqui 15 dias tem mais. Valeu, gente. Obrigado, viu? Beijo. E a lista de presença também, gente. A lista de presentes. Abraço. Tchau. Não deixa de assinar, não. Parabéns aos estudantes. Sucesso para vocês todas, tá? E todos. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Não estou conseguindo colocar a lista de presença lá, não. Luciana, a gente vai colocar... desculpa, Elane. Pode falar. Pode explicar para ela. Não, pode falar. Eles gravaram também, gente. É só pegar o chat depois e ver. Tá bom. Isso mesmo. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Para você também. Obrigada.